Sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula. Neste vídeo vamos fazer a abordagem do imposto estimado para o período, que também está enquadrado no âmbito dos lançamentos de regularização, e depois vamos falar sobre o apuramento dos resultados. Começando então pelo imposto estimado para o período, que está na página número 50 do manual. O IRC representa o imposto suportado sobre os rendimentos da atividade empresarial e é calculado com base nas regras do Código do IRC. O IRC terá que ser estimado pela empresa. E esta quantia só se torna definitiva, por isso é que se designa estimado. Esta quantia só se torna definitiva após a confirmação pela autoridade tributária. O ponto de partida para calcular o imposto estimado é o chamado resultado antes de impostos, o qual é determinado pela diferença entre os rendimentos e os gastos reconhecidos no período do imposto. O resultado antes de impostos também pode ser denominado por resultado contabilístico e é apurado de acordo com as normas e princípios contabilísticos estabelecidos. Este resultado antes de impostos, ele é, digamos que, a diferença entre os rendimentos e os gastos. Aliás, este mesmo resultado antes de impostos, ele será visível na demonstração dos resultados, num dos últimos itens, o resultado antes de impostos, aqui na linha 24, e que é, digamos que, a soma algébrica entre os rendimentos com sinal positivo e os gastos com sinal negativo. Rendimentos menos gastos na sua globalidade, porque quando estamos a falar de resultado antes de impostos, estamos a falar da totalidade dos rendimentos e da totalidade dos gastos. Não estamos a considerar apenas um determinado grupo para chegar a um determinado tipo de resultado, não. O resultado antes de impostos é a diferença entre o total dos rendimentos menos o total dos gastos. Da conta 71 à conta 79, saldos, menos da conta 61 à conta 69, saldos, a diferença gera o resultado antes de impostos. Este resultado antes de impostos, se for positivo, significa que os rendimentos foram superiores aos gastos e, portanto, a empresa tem lucro contabilístico. Se o resultado antes de impostos for negativo, significa que os gastos foram superiores aos rendimentos. Então a empresa tem prejuízo contabilístico. Mas aqui estamos a falar de valores contabilísticos. Ora, para se determinar o imposto de uma empresa, não aplicamos a taxa de imposto sobre o resultado contabilístico. Ou, no caso, o lucro contabilístico. Não. Nós vamos ter que fazer correções fiscais. O ponto de partida para calcular o imposto estimado é o chamado resultado antes de impostos, o qual é determinado pela diferença entre os rendimentos e os gastos reconhecidos no período do imposto. O resultado antes de impostos também pode ser denominado por resultado contabilístico apurado de acordo com as normas e princípios contabilísticos estabelecidos, como eu já tinha dito, e pode ser lucro contabilístico ou prejuízo contabilístico. O resultado contabilístico da empresa terá de ser corrigido conforme as regras fiscais em vigor. Após a aplicação das correções fiscais, e que podem ser ou a acrescer ao resultado contabilístico ou a deduzir ao mesmo, forma-se o resultado fiscal.
O resultado fiscal ele pode ser positivo e temos lucro tributável, ou negativo e temos prejuízo fiscal. A articulação entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal pode ser apresentado de forma sintética na seguinte fórmula, ou da seguinte forma. O nosso ponto de partida é o resultado antes de impostos, os rendimentos menos os gastos. A partir daqui temos que empreender um conjunto de correções fiscais. Traduzem-se ou em ajustamentos fiscais a crescer, que vão agravar o resultado, ou em ajustamentos fiscais a deduzir, que contribuem para uma diminuição do resultado. Digamos que os ajustamentos fiscais a crescer provocam aumento de imposto e os ajustamentos fiscais a deduzir provocam diminuição do imposto. Isto no âmbito das correções fiscais. Sendo que, por exemplo, aqui nas correções fiscais a deduzir estão, por exemplo, alguns dos benefícios fiscais que o Estatuto dos Benefícios Fiscais contempla. E que tem esta forma de deduzir e de proporcionar uma diminuição ao resultado. Porque, no fundo, nós queremos é chegar ao lucro tributável. Porque é sobre o lucro tributável que depois vai incidir a taxa do imposto. Claro que aqui o lucro tributável eu coloco como lucro tributável. Estou a pressupor que a empresa tem lucro tributável, mas poderia ser prejuízo fiscal. Se eventualmente desse negativo, porque nós vimos que pode ser positivo, mas pode ser negativo. Se eventualmente tivéssemos um prejuízo fiscal, avançaríamos imediatamente para as tributações autónomas. E este caminho que está aqui não seria feito. Mas uma empresa com prejuízo fiscal paga igualmente imposto. Claro que paga menos, mas paga pela via das tributações autónomas. E as tributações autónomas, elas aumentam em 10 pontos percentuais para toda a linha de tributações autónomas do artigo 88 do Código do IRC, precisamente para as empresas que apresentem prejuízo fiscal. Eu aqui apresento a fórmula com lucro tributável porque é a fórmula, digamos que completa. Porque quando há lucro tributável, ou seja, quando a partir do resultado contabilístico fazemos todas as correções fiscais impostas pelo Código do IRC e chegamos ao lucro tributável, aí vamos, em primeiro lugar, e aqui no ponto 4, verificar se existem prejuízos fiscais de períodos anteriores. As pequenas e médias empresas têm 12 anos de dedução de prejuízos fiscais de períodos anteriores. As grandes empresas têm 5 anos. Artigo 52 do Código do IRC. Alguns benefícios fiscais que operam por dedução ao lucro tributável. Nós temos benefícios fiscais no ponto 5, mas também temos benefícios fiscais aqui nos ajustamentos fiscais a deduzir. Depende da forma como a lei os integra. E da diferença entre o 3, o 4 e o 5, o 3 menos o 4 menos o 5, nós temos a matéria coletável. A matéria coletável da empresa é alvo da aplicação da taxa do IRC, consagrada no artigo 87 do Código do IRC, e forma-se a coleta. Seguidamente à coleta, a empresa calculará a derrama municipal e algumas terão que calcular a derrama estadual. A derrama estadual só se aplica quando o lucro tributável da empresa a exceder, for superior a 1.500.000 euros. Mas a derrama municipal aplica-se a qualquer empresa que tenha lucro tributável, porque a derrama municipal incide sobre o lucro tributável e ela é definida em função do município onde a empresa está a desenvolver a sua atividade. Por isso, todos os anos, os municípios lançam as derramas municipais, que depois são efetivamente publicadas pelo Ministério das Finanças. A derrama municipal pode variar entre 0 a 1,5% do lucro tributável, dependendo do município.
Por exemplo, o município do Porto, o município de Lisboa, cobram 1,5. Existem municípios que cobram menos. Municípios que cobram 1,4, 1,2, 1,3. Municípios que cobram 0. Depende do município onde a empresa está integrada. E também da política do próprio município, que poderá o município utilizar a derrama municipal como medida para atrair tecido empresarial, se estabelecer simplesmente uma derrama municipal 0. Logo temos as tributações autónomas, do artigo 88, que são um conjunto de taxas que incidem sobre determinados gastos que a empresa durante o período contabilizou. Estas tributações autónomas são agravadas todas em 10 pontos percentuais se a empresa apresentar prejuízo fiscal. Se a empresa apresentar lucro tributável, elas são exatamente conforme estão estabelecidas no artigo 88 do Código do IRC. E desta soma, forma-se o tal imposto estimado para o período, que é o valor que tem que ser contabilizado a nível da contabilidade. Ao imposto estimado para o período, deduzem-se as antecipações que a empresa fez durante o ano, quer a título de retenções na fonte, quer a título de pagamentos por conta, e forma-se o imposto a pagar ou a receber. A pagar se as antecipações não são suficientes para cobrir o imposto estimado, ou a receber se fizermos mais pagamentos por conta e retenções na fonte em sede IRC do que propriamente o imposto estimado. Mas o valor que tem que ser lançado na contabilidade não é o imposto a pagar. O valor que tem que ser lançado na contabilidade é este ponto 11. O imposto estimado para o período. E é o imposto estimado para o período que vai figurar na demonstração dos resultados. Quando a seguir ao resultado antes de impostos, temos o imposto sobre o rendimento do período, este é o imposto estimado para o período. Este valor não contempla deduções de antecipações de IRC, a título de pagamentos por conta, de PEC, de retenções na fonte. Não. Este é o valor que corresponde ao ponto número, aqui do manual, ao ponto número 11. É o valor antes de serem subtraídas as antecipações. O imposto estimado para o período é a coleta, mais as derramas, mais as tributações autónomas. Forma-se o imposto estimado para o período. E é este o valor que tem que ser lançado na contabilidade, no âmbito do encerramento anual das contas. Depois, o resultado líquido da empresa é a diferença entre o resultado antes de impostos e este imposto estimado para o período. E o resultado líquido é o ponto final da demonstração dos resultados. O resultado antes de impostos, a diferença entre os rendimentos e os gastos, o imposto estimado para o período negativo, por diferença, e o resultado líquido do período, da demonstração dos resultados, que, diga-se, é o elo comum entre a demonstração dos resultados e o próprio balanço. O balanço, como sabemos, nas rúbricas de capital próprio, apresenta o resultado líquido do período, que é o mesmo valor que a demonstração dos resultados apresenta aqui na parte também final. Ora, vamos dar um exemplo de uma empresa que faz o cálculo do imposto estimado para o período. Um exemplo muito simples, isto são matérias a nível de IRC, que depois são muito desenvolvidas por nós na parte dos cursos que engloba matérias de IRC, mas aqui um exemplo para já muito simples, porque estamos numa perspectiva neste momento contabilística e não para aprofundar ainda muito a questão do IRC.
A entidade XYZ Limitada, sediada em Lisboa, Lisboa tem uma taxa de derrama municipal de 1,5%. É por isso que nós temos que fazer sempre referência à cidade ou ao município para que se possa determinar a taxa de derrama municipal. Apresentou na sua contabilidade rendimentos de 900 mil euros e gastos de 700 mil. Portanto, a diferença são 200. A diferença entre os rendimentos e os gastos, 200 mil euros. Este é o ponto de partida. É o chamado resultado contabilístico. Na fase de cálculo do imposto estimado, verifica-se que os gastos integram, entre outras rúbricas, portanto, estes gastos aqui de 700 mil euros, eles integram, entre outras rúbricas, multas e coimas no valor de 1.000 euros, despesas não documentadas no valor de 500 euros, despesas de representação no valor de 2.000 euros. Sabe-se que no ano anterior esta empresa incorreu num prejuízo fiscal no montante de 10.000 euros. Ao longo do ano foram realizados 9.000 euros de pagamentos por conta. Este dado não tem qualquer relevância para o cálculo do imposto estimado para o período. Tem relevância para o cálculo do imposto a pagar, mas para o valor que tem que ser contabilizado na contabilidade, como imposto estimado para o período, não tem relevância. Os pedidos são o imposto estimado para o período, o resultado líquido do período e o imposto a pagar. Bom, o nosso ponto de partida é o resultado antes de impostos ou o resultado contabilístico. São os rendimentos menos os gastos, ou seja, 200 mil euros. Estes 200 mil euros, por exemplo, na demonstração dos resultados, seria o valor que viria aqui, 200 mil. É o resultado antes de impostos, é o resultado contabilístico. Como é positivo, é um lucro contabilístico. Portanto, isto é o lucro contabilístico da empresa. A diferença entre 900 mil euros de rendimentos e 600 mil euros em gastos. Agora, este resultado é um resultado que tem que ser corrigido, porque nós não aplicamos a taxa de IRC e as respectivas derramas sobre este resultado. Este resultado vai ter que ser objeto de um conjunto de ajustamentos fiscais e que se traduz num caminho que a empresa vai ter que percorrer desde o resultado contabilístico até ao resultado tributável ou fiscal. Porque aqui nestes gastos, e a questão está muito dentro dos gastos, existem gastos que simplesmente não são aceites. Era bom que o fossem, porque conforme percebem, os gastos têm este sentido negativo. A única forma que a empresa tem de ter um resultado mais baixinho é que os gastos sejam fiscalmente aceites. Ou pelo menos uma das formas é que os gastos sejam fiscalmente aceites. Porque se eu tenho aqui 900 mil euros de rendimentos e 700 mil euros de gastos, eu gostaria muito que tudo isto fosse aceito. Mas não vai ser. Eu tenho aqui, neste exemplo, este exemplo é um exemplo muito simples, de dois gastos, aliás, três itens de gastos que simplesmente não são aceites. As multas e coimas, bem como as despesas não documentadas, traduzem-se em encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. Portanto, nós temos aqui multas e coimas, despesas não documentadas e despesas de representação. São dois itens que não são fiscalmente aceitos, porque as despesas de representação são aceites. Onde é que eu consigo, efetivamente, ter uma base para saber se um gasto é aceito? Ou quais são os gastos que não são fiscalmente aceitos?
é o artigo 23A do Código do IRC. O artigo 23A do Código do IRC estabelece o elenco dos gastos que não são aceites. E não sendo aceites, eles vão ter que acrescer para serem corrigidos. Artigo 23A do Código do IRC, onde figuram as multas e coimas e as despesas não documentadas. Despesas não documentadas, de uma forma assim muito simplista, são saídas em dinheiro de caixa, muito derivadas de nas microempresas existir, digamos que, alguma falta de noção por parte dos sócios gerentes do que é o rigor da contabilidade. Muitas vezes utilizam o caixa para fazer aquisições para fins próprios e não trazem fatura, e mesmo que trouxessem para fins próprios não é obviamente fiscalmente aceito, e muitas vezes o caixa, por essa indisciplina e por essa falta de conhecimento de quem efetivamente pode lidar com dinheiro na empresa, conduz a que existam saídas de caixa e que não exista documento que o suporte. E ao não existir documento que o suporte, nós estamos perante uma despesa não documentada. Há saída de dinheiro, isso detecta-se, mas não há nenhum documento que possa efetivamente ser a base para que se lançasse essa despesa, como um gasto por contrapartida de crédito de caixa, ou de bancos, eventualmente. E, portanto, essas despesas não documentadas, elas não são fiscalmente aceitas, bem como as multas. As multas e as despesas não documentadas não são fiscalmente aceitas. E tudo o que não é aceito tem que acrescer ao resultado contabilístico. E foi aquilo que foi feito. Tínhamos o resultado, agora vamos calcular o resultado fiscal, que serão os 200 mil euros, mais os 1000 euros, mais os 500 euros. 1000 euros relativos às despesas, às multas, e 500 euros relativos às despesas não documentadas. E o nosso resultado fiscal, ou resultado tributável, ou lucro tributável, passa a ser de 201.500. Portanto, há aqui um agravamento na passagem do contabilístico ao fiscal. O contabilístico era 200 mil, o fiscal é 201.500, porque existiram duas rúbricas que estão incorporadas nos gastos, ou seja, que deduziram, mas que não foram fiscalmente aceitos. E, consequentemente, a empresa teve que as acrescer, realizando um ajustamento fiscal a acrescer. E estes ajustamentos fiscais a acrescer, eles são realizados no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Isto é o chamado resultado fiscal. Agora, esta empresa, ela tem aqui uma situação que é a seguinte. É que esta empresa, no ano anterior, incorreu num prejuízo fiscal de 10 mil euros. E pelo artigo 52 do Código do IRC número 2, as empresas podem deduzir prejuízos fiscais de períodos anteriores e as PMEs podem considerar 12 períodos, enquanto que as grandes empresas 5 períodos. Mas a dedução do prejuízo fiscal não pode exceder o montante correspondente a 70% do lucro tributável. Eu tenho que fazer esta formulazinha. Lucro tributável menos prejuízos fiscais, 201.500 menos 10 mil. Eu estou à vontade para deduzir os 10 mil, porque fazendo 70% do lucro tributável
é um valor muito superior a 10 mil e, portanto, eu não atinjo nem de perto o limite. O limite da dedução desta empresa para efeitos de prejuízos fiscais seria 70% de 201.500. Só temos 10 mil. Portanto, deduzem sem qualquer problema. Então, eu deduzi os 10 mil e dá 191.500. Pronto. Isto chama-se a matéria coletável. E é sobre a matéria coletável que a empresa vai ter que aplicar a taxa de IRC. E como se trata de uma PME, a taxa de IRC está prevista no artigo 87 do Código do IRC. E as PMEs, bem como as microentidades, usufruem de um benefício fiscal na aplicação da taxa de imposto. É que, destes 191.500, os primeiros 15.000 euros estão sujeitos a 17%. E só o que vai além dos 15.000 euros é que está sujeito a 21%. 21% é a taxa de imposto. Mas só se aplica 21% quando se trata de uma grande empresa. As pequenas e médias entidades, os primeiros 15.000 euros estão sujeitos a 17% e o excedente está sujeito a 21%. Fiz então as contas, os primeiros 15.000 euros a 17%, a diferença entre 191.500 e 15.000 a 21%, o que dá 39.615. Claro, se eu aplicasse 21% a todo o valor de 191.500, daria um valor superior a este em 600 euros. Logo, a entidade obtém uma redução de 600 euros de IRC. Isto é o que se aplica, é o que está em vigor, mas o Orçamento Geral do Estado de 2020, que só se concretizará em 2021, vai permitir às empresas uma redução de 1.000 euros ao nível do IRC. Uma vez que este limite passa para 20 mil. A taxa de derrama municipal que se aplica ao município de Lisboa é de 1,5% sobre o lucro tributável. Portanto, eu fiz as contas, temos 3.022,50. Sobre as despesas de representação, incide uma tributação autónoma de 10%. Está bem? Estas despesas de representação, que estavam aqui identificadas, elas fazem uma tributação autónoma de 10%. Pagam 200 euros. Elas são fiscalmente aceitas, portanto não há que as acrescer, as despesas de representação. Despesas de representação têm a ver com almoços, jantares, espetáculos oferecidos a clientes e a fornecedores, e são fiscalmente aceitos, mas são tributadas a 10%. Se a empresa tiver lucro tributável, se a empresa tiver prejuízo fiscal, 20%. Por todas as tributações autónomas, quando uma empresa tem prejuízo fiscal, aumentam 10 pontos percentuais. Portanto, eu apliquei a taxa da derrama, como já referi, apliquei 10% sobre as despesas não documentadas e tenho que aplicar uma taxa de 50% sobre as despesas não documentadas. Repetindo, apliquei às despesas de representação 10% e vou aplicar às despesas não documentadas uma tributação autónoma de 50%. As despesas não documentadas são alvo de duas penalizações.
elas acresceram, conforme se recordam, e para além de acrescer, elas agora fazem tributação autónoma de 50%. Portanto, há aqui uma dupla penalização e tributação das despesas não documentadas. Daí a gravidade que as mesmas têm, mesmo na incidência fiscal, que é extremamente penalizadora. Portanto, as tributações autónomas 10 vezes 2.000 mais 50 vezes 500, 450 euros. Temos então o imposto estimado para o período, que é a coleta, mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas, portanto 36.615, mais 3.022,50, mais 450, 43.087,50. Este é o chamado imposto estimado para o período e que é o valor que tem que ser contabilizado. O resultado líquido do período é o resultado antes de impostos menos o imposto estimado para o período. 200.000 menos 43.000, 87,50, 156.912,50. Estes são os dois valores. Eu aqui tenho, digamos que, 3 valores que terão que figurar na demonstração dos resultados. Os 200.000 é o resultado antes de impostos. 200.000. Os 43,87,50 é o imposto estimado para o período, que na demonstração dos resultados designa-se por imposto sobre o rendimento do período. E o valor de 156.912,50 é o chamado resultado líquido do período. Portanto, este valor a pagar é o imposto estimado para o período menos as antecipações que durante o ano a empresa já realizou pela via dos pagamentos por conta ou pela via de retenções na fonte em sede de IRC. A empresa tinha já pago 9.000 euros de pagamentos por conta, conforme os dados, e, portanto, aquilo que a empresa vai efetivamente ter que pagar é o seu imposto estimado menos os 9.000. Mas este valor a pagar é um valor que vai estar consagrado na contabilidade, obviamente, como um passivo, em IRC, imposto a pagar, como um passivo, mas não é o valor do imposto estimado para o período. O valor do imposto estimado para o período que figura na demonstração dos resultados não contempla deduções por antecipações de pagamento. Ou seja, tem que ser 43.087,50, sendo que o valor que depois vai ser efetivamente pago e que se chama IRC a pagar é que uma coisa é imposto estimado para o período, outra coisa é IRC a pagar. O IRC a pagar é este, que é o imposto estimado para o período menos as antecipações já realizadas. O lançamento do imposto estimado para o período, no exemplo 29, resulta num débito na conta 8121. Esta conta 8121 no plano de contas é o imposto estimado para o período por contrapartida da conta 2413. A conta 2413 é também a estimativa do IRC. Claro que é a estimativa do IRC, porque depois o saldo desta conta não vai ser este valor, porque esta conta contempla, ela agora está a ser creditada, mas há uma divisionária da 24.1 que tem a débito, uma divisionária da 24.1
Não é 2413, porque a 2413 é imposto estimado. Mas há uma divisionária da conta 241, pode ser 241.6, 7, depois depende de como é que a empresa estruturou a conta 241, onde a débito estão os pagamentos por conta e os PECs, e que depois deduzem no saldo final da conta 241, que expressa o valor a pagar. É este o valor que teria que ser lançado como imposto estimado para o período. Vamos então fazer este lançamento no nosso sistema informático. Portanto, voltando aqui ao sistema informático, os 6 zeros na palavra passe, entrar no programa de contabilidade, entrar em novo lançamento e o imposto estimado para o período é lançado como um lançamento também de regularização. Portanto, imposto estimado para o período. No diário 9.907, movimento mês 13, já lhe foi atribuído o seu novo número. O tipo de documento é impostos e, portanto, vamos aqui à procura de um tipo de documento chamado impostos, que não temos. Temos pagamento de impostos, mas não é pagamento de impostos. Aqui não há pagamento nenhum de imposto. Aqui há estimativa de imposto. E, portanto, eu vou criar o 62, que é para ter um documento específico para isto. Portanto, vou aqui às barrinhas, tabelas, lançamentos, tipos de documento e vou criar o documento tipo 62, que é a estimativa IRC. Vou escrever IRC e depois na descrição escrevo estimativa IRC. Como não pode ter um texto muito grande, isto é mais que suficiente para eu conseguir identificar o documento. E, portanto, o documento já passa a estar aqui consagrado, é o 62. Estimativa do IRC. Será o número 5. E, portanto, será a conta 81. E, dentro da conta 81, o imposto estimado para o período. Aqui é a conta 81.21. 81.21. Imposto estimado para o período. A débito. E o valor a débito será, vou considerar que era este o exemplo, 43.087,50. 43.087,50. E depois na segunda linha, vamos à conta 241 e vamos à procura do imposto estimado. Vejam que a conta 241 está muito subdividida, de acordo com, por exemplo, os pagamentos por conta, que são valores que virão a débito desta conta. O pagamento especial por conta, a conta não teria que estar dividida exatamente assim. Portanto, mas neste sistema decidiu-se que é subdividida desta forma. E muito bem, está adaptada à realidade da empresa, só que a verdade é que 24.1 tem que ser imposto sobre o rendimento. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas depois,
as terminações ou o desenvolvimento da conta, porque ao nível do plano de contas apenas temos 24.1 no plano de contas. Ou seja, depois a forma como nós vamos dividir ou subdividir esta conta para ir ao encontro das necessidades da empresa e contemplar tudo o que pode acontecer ao nível de movimentos de imposto, isso seguirá o critério do contabilista certificado. O imposto estimado é a conta 2413. Então vamos fazer Ctrl seta para baixo e temos débito igual a crédito, partidas dobradas. Este lançamento está efetuado. Portanto, aqui nestas barrinhas de registro, temos aqui o conjunto de lançamentos que temos vindo a fazer e que são lançamentos de retificação ou neste caso, de regularização. Então, voltando ao nosso manual, entendemos como é que foi contabilizado o imposto estimado para o período. No próximo vídeo, vamos falar sobre o apuramento dos resultados. E este próximo vídeo vai encerrar esta fase de encerramento anual das contas com o apuramento dos resultados. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até ao próximo.